Entra. Oi, Fê. Oi. Hoje nós vamos pra faculdade, né? Ai, não vou pra faculdade hoje. Tô sem saco pra faculdade, sabe? O dia foi tão estressante. Ah, quem não vai pra faculdade? Hoje você não pode perder, não. Hoje é aula de direito penal. Aí, sabe aqueles acadêmicos do segundo período? Aqueles, eu esqueci o nome deles, acho que é Diogo e Rubens. Então, Sei. eles vão estar explicando aquela matéria da aula passada lá que começou da andamento, culpabilidade. Aí tem, esqueci. Aí eu lembro que nós estamos com super dificuldade nessa matéria. Exigibilidade, conduta diversa e coação moral irresistível, não é isso? Isso! Pois é, você não pode faltar, não. Não vou faltar, não. Nós estamos lavando aqui. Nós vamos. Levanta aí, vamos, porque hoje, final de período, né? Puxado, vamos lá. As coisas ficam difíceis. Vamos. Ah, esqueci, moça. Você lembra que o professor falou em sala de aula que ia ter a participação do juiz? Doutor Adilson? Doutor Adilson? Você lembra que ele falou? Ai, Fê. Eles ficaram todos super empolgados. Até pode ser. Estão achando que vai ser ensinar alguma coisa? Ai, mas não vai. Boa noite. Essa noite falaremos sobre inexigibilidade de conduta diversa e coação moral irresistível, matéria do direito penal, e para explicar um pouco sobre o assunto e tirar nossas dúvidas, nós trouxemos acadêmicos Rubens Fernandes e Diogo Pedro. Boa noite, Rubens. Boa noite. Rubens, explica pra gente um pouco sobre inexigibilidade de conduta diversa e seus entendimentos dos tribunais. Para saber sobre inexigibilidade de conduta diversa, é necessário saber anteriormente o conceito de conduta. Segundo Damásio de Jesus, conduta é toda ação ou omissão urbana, consciente, dirigida a determinada finalidade. Agora, quanto ao conceito de inexigibilidade de conduta diversa, ela é meramente uma causa causa geral de exclusão da culpabilidade. Segundo Fernando Galvão da Rocha, é necessário ainda uma certa compreensão por parte dessa causa de exclusão da culpabilidade. Ela é muito discutida nos tribunais ainda. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem decidido favoravelmente, segundo essa causa de exclusão da culpabilidade, quando ela está expressamente prevista, como é o caso da coação moral irresistível. Boa noite, Diogo. Diogo, explica pra gente um pouco em que consiste a coação moral irresistível do artigo 22 do Código Penal. Boa noite, doutor Adilson. Para que se haja uma coação moral irresistível, é necessário que se tenha uma ameaça e a vontade do coacto não ser livre, embora ele possa ter a liberdade de decidir o que ele considere ser um mal maior ou um mal menor. Por isso, trata-se de uma hipótese em que se exclui a ação, mas não a culpabilidade, por não lhe ser exigível um comportamento diverso. É indispensável, porém, para que isso ocorra, que a coação ela seja irresistível, ou seja, inevitável, insuperável, inelutável. Uma força a qual o coacto não se pode subtrair. Tudo sugerindo situação a qual ele não pode se opor, recusar-se ou fazer face, mas tem a única alternativa como sucumbir ante o decreto do inexorável. É indispensável também, para que isso ocorra, que seja acompanhado de um perigo sério e atual de que o coagido não possa se eximir, ou que lhe seja extraordinariamente difícil de suportar. Diogo, e o que se leva em conta nessas condições de resistibilidade? E você pode citar um exemplo? Sim, nessas condições de resistibilidade, deve ser examinado concretamente o caso, levando-se em conta a gravidade de cada uma delas, quando relacionada com o mal prometido, relevante e considerável, considerando algumas condições peculiares daquele a quem é dirigida. Por exemplo, vou citar um exemplo de um empregado que recebe a ligação do seu superior e peça
que ele ande a uma velocidade no seu veículo, no veículo da empresa, maior do que a permitida por lei. Sob a ameaça de que, se ele não andar nessa velocidade, ele vai perder o emprego. No decorrer do seu trajeto, por conta dessa velocidade alta, ele acaba por bater em um poste, e o que gera lesões corporais a outra pessoa em decorrência do caso. Então, nesse caso, não há coação moral irresistível. Por quê? Porque essa é uma condição que poderia ser evitada, não é um caso extremamente difícil de ser desobedecido. E para finalizar, pode-se considerar a coação moral irresistível putativa, Diogo? Sim, pode-se supor uma hipótese de coação moral irresistível putativa. Por exemplo, vamos supor que o empregado ele recebe um bilhete em que se ameaça exterminar seu filho num sequestro se ele não colaborar com o roubo contra a sua empresa na qual trabalha. E esse empregado, por ser pressionado, colabora com esse roubo nessa empresa. Porém, logo após descobre-se que aquele bilhete que ele recebeu não era para ele, e era para outro colega, também empregado daquela empresa. Ele já cometeu o delito. E nesse caso pode-se aplicar uma coação moral irresistível putativa, porque no momento em que ele recebeu o bilhete, ele estava submetido ao constrangimento e também não podia se exigir dele um comportamento diverso ao que ele cometeu. Ele achou que era o filho dele, ele tinha em mente que era o filho dele que estava entre a vida e a morte, e ele colaborou com aquele delito contra a sua empresa para que pudesse salvar a vida do seu filho. Diogo, se houver a coação irresistível, o que acontece com o agente e o que acontece com o coator? Então, doutor, no caso, podendo o agente resistir à coação, o que configura coação resistível, e ele não fizer, existirá, no entanto, a partir disso aí, a culpabilidade. Não há exclusão de culpa. E o agente terá que responder pelo ato ilícito que ele praticar. Já no caso do coator, independente se o agente ele foi excluído de culpa ou não, ele é sempre punível. Trata-se de um caso de autoria mediata. Entende-se que o coator ele deverá responder igualmente em concurso formal pelo crime, não somente o crime cometido, mas também contra o coato. A lei consagrou, porém, um bis idem, que o coator, por sua conduta, responde pelo constrangimento ilegal do crime, e esse mesmo ilícito lhe acarreta a agravação da pena no crime cometido pelo coato. Diogo, o que é a ameaça geradora de coação moral irresistível e por que não se pode falar em coação social? A ameaça geradora da coação moral irresistível, ela consiste, ou ela tem por objeto, não a pessoa do coato, mas outras pessoas que estejam sentimentalmente ligadas a ele. Isso caracteriza como sendo, pode ser sua esposa, seus filhos, seus amigos íntimos, desde que seja qualquer tipo de pessoa que tenha um grau sentimental muito grande entre o coato. Por que não se pode falar em coação moral irresistível da sociedade? Então, para que haja a coação moral, pressupõe que exista sempre três pessoas: o agente, a vítima e o coator. Então, não se pode falar em coação irresistível da sociedade, como alguns juristas têm feito no caso de homicídios contra cônjuge infiel. Por quê? Porque a sociedade não é uma pessoa física. E, sendo assim, a sociedade ela não pode delinquir, ameaçar ou causar mal ao sujeito. Então, no caso de coação moral irresistível, exige-se a presença de um agente humano como o coator punível. Nesse caso, assim, não se pode falar em coação social. Bem, gostaria de agradecer a participação aqui dos acadêmicos Rubens Fernandes e Diogo Pedro pelos esclarecimentos prestados. Boa noite. Boa noite a todos.
Vamos ver agora uma demonstração de coação moral irresistível, onde um pai deve escolher entre a vida de sua esposa e de sua filha ou a vida de sua vizinha. O sequestrador entra em contato com esse pai, falando que se ele não cometer um homicídio com a vizinha, sua esposa e sua filha serão mortas. E ele, em meio àquela situação, deve decidir entre a esposa e sua filha ou a vizinha. E ele escolhe em matar sua vizinha para ter sua esposa e sua filha salvas. Me dá seu celular! Vou ligar pro seu marido. Moço, pelo amor de Deus, ela Cala a boca! Cala a boca! minha filha, moço. Ai, que merda. Cala a boca! Cala a boca, filha. Ele vai me matar, cala a boca. Socorro. Oi, Socorro, amor. Papai. Daqui. filha? Cala a boca! Cala a boca! Já falei pra vocês Quem calarem é a você? boca? Cadê minha filha? Deixa eu te falar, a parada aqui é o seguinte. Eu tô com a sua esposa e com a sua filha aqui. Tô te ligando do celular delas. Se você conhece sua vizinha Fernanda do 301, Conheço. O que tem a ver? Solta minha filha. O que você tá querendo? você vai fazer o seguinte. Você vai ter que bater na porta dela e vai matá-la agora. Senão eu vou matar sua mulher e sua filha. Mas como que eu vou matar uma pessoa? Se vira, eu não quero saber. Pelo amor de... Ai, meu Deus, quem é uma hora dessa? Fernanda, me desculpe, mas Que é ou isso? você ou minha O que é família. isso? Fê, hoje deu pra entender claramente aquela matéria, né? Valeu a pena ter ido na faculdade. Nossa, a palestra daqueles rapazes lá, você viu? Super produtivo. Nossa, muito bom, viu? Agora é descansar, né? Realmente.